Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Jornalismo, Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Os pretensos candidatos à presidência da República pelo chamado campo da direita, né, entendem que o apoio de Jair Bolsonaro é, se não imprescindível, muito importante. E talvez até decisivo, se não na eleição, mas para a definição de quem será o candidato. Isso, inclusive, desencadeou um certo leilão. Quem paga mais, quem entrega mais pelo apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro, publicamente, mantém aquela prosa, né, que já se tornou rotineira, de que ele é o candidato, etc, etc. Neste momento, o que é visível é que ele está preparando para esticar essa corda até metade do ano que vem, talvez colocando o real candidato como vice, para que, quando a candidatura dele for definitivamente impugnada, aquele que é candidato a vice assuma, então, a candidatura, como foi Lula e Haddad em 18. Mas já há uma pressão muito grande do mercado financeiro, porque grande parte do mercado financeiro e grande parte da mídia no Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, já tem candidato, que é o Tarcísio de Freitas. Não é? A grande parte da mídia, cada vez mais, é incapaz de esconder que quer o Tarcísio de Freitas como candidato e como próximo presidente. E grande parte do mercado financeiro também. Esses com manifestações mais desencabuladas, né? De qualquer maneira, mas sempre todos eles trabalhando com outras possibilidades. Ninguém se joga inteiramente no único barco. Claro, o sujeito não quer criar problemas caso o candidato dele não seja eleito. Então ele mantém ali sempre a possibilidade de apoiar um outro. Mas desencadeou-se um leilão. No mês passado, maio, metade de maio, o Ronaldo Caiado disse que é candidato, isso ele já havia dito, e afirmou, ele ainda colocou na terceira pessoa, né? Caiado, presidente, haverá anistia para Bolsonaro, para todo mundo. E aí, claro, vem aquela história de pacificação, vamos olhar para frente, enfim, o que todo mundo já sabe. E agora, Romeu Zema promete que, se eleito presidente, vai indultar Jair Bolsonaro. Antes de chegarmos a outra declaração do Zema, é preciso entender que o Zema, ele é do Partido Novo. O Partido Novo, desde que fundado, tem tido candidato à presidência. O Zema, quando foi eleito governador no primeiro mandato, ele assumiu em 19, então na eleição em 18, ele contrariou, inclusive, orientações da direção do partido e apoiou abertamente o Jair Bolsonaro. E nós tivemos fenômeno parecido em São Paulo, todo mundo se lembra do Bolsodória, né? O Dória com a camisa amarela, Bolsodória, etc. Depois disse que se arrependeu daquilo. Mas muita gente embarcou porque sabia que era uma maneira de conseguir voto dos setores do eleitorado que apoiavam Bolsonaro. E deu certo pro Dória, deu certo pro Zema. E o Zema, também na reeleição, ele manteve-se ligado
ao bolsonarismo. Ele não se diz um bolsonarista, mas é. Tanto que ontem ele voltou a dizer que só não será candidato se o Bolsonaro for o candidato. E que aí a direita, disse ele, a direita terá o seu candidato único, Jair Bolsonaro, disse o Zema. Foi perguntado, e se não for o Jair, se for outro Bolsonaro, o Eduardo, a Michele? Aí o Zema, à sua maneira, esquivou-se. Falou, não, aí temos de ver e tal, não é bem assim, mas se for o Jair, aí eu não sou candidato. E disse que não será candidato ao Senado por Minas Gerais. Afirmou que não se vê no parlamento, aliás, deu uma explicação meio sem pé nem cabeça, porque ele disse que ele é um executivo, sempre foi, e que em Minas Gerais ele administra milhares de funcionários, e que o negócio dele é ser executivo. Aí ele disse assim, porque eu não consigo estar sujeito a alguém, subordinado a alguém. Mas da onde ele tirou que um senador está subordinado a alguém? Pelo contrário, né? Pelo contrário. No parlamento, em tese, você tem a maior das independências nas suas ações políticas. Mais do que no executivo, onde você está preso a compromissos partidários, a alianças, a pressões de todos os lados. Muito mais do que um senador. Então a explicação, essa também é a maneira de Zema, né? Ou seja, sem pé e nem cabeça. Mas aí, o Zema, em vez de se limitar a dizer que dará o indulto ao Bolsonaro, e é claro que ele falou isso, não para o público, ele falou isso para Bolsonaro. Só faltou ele dizer um recado para o Bolsonaro. Se eu ganhar, ele receberá um indulto presidencial. Entrou no leilão para ver se ganha esse apoio, como o Caiado fez antes. E o Caiado e o Bolsonaro já tiveram atritos, públicos inclusive, o ano passado, na eleição municipal em Goiânia. E o Bolsonaro chegou a fazer críticas pesadas, usou adjetivos pesados para se referir ao Caiado. Lembrou-se até de que o Caiado foi contra a posição dele, Bolsonaro, durante a pandemia. Então, seria assim um ato de desespero para o Bolsonaro ter de apoiar o Caiado. Seria não ter alternativa. Né? Hoje ele elogia, é um governador, mas ele tem voto só lá, aquelas coisas. Já o Zema tem sido um aliado, mesmo sendo de outro partido, etc. Mas aí o Zema, em vez de se limitar a prometer o indulto, e na sequência ele estende a ideia de perdão geral, aí ele resolve se referir à anistia de 1979. E vem com aquele papo, né? Terroristas, assassinos, sequestradores foram anistiados. E é sempre bom lembrar que essa é uma parte que virou lenda. Né? Muitos, aqueles que pegaram em armas para enfrentar quem havia chegado ao poder pelas armas, muitos só foram conseguir o reconhecimento de perseguido político, inclusive perdão de fato, anos depois. Inclusive os que pertenciam ao grupo que foi considerado o mais terrível oponente da ditadura militar. Então, nós tivemos uma anistia que foi redigida conforme a visão dos militares. Conforme a visão dos militares de que o regime não tinha muito futuro
as crises econômicas, com os dois choques de petróleo, principalmente o segundo, porque ele já pegou o país endividado. O primeiro, em 73, levou o Brasil a mergulhar na festança irresponsável do crédito internacional. O de 79 já pegou o país seriamente endividado, com problemas econômicos e desequilíbrio entre oferta e procura. A inflação já dando sinais de que na década seguinte, foi o que ocorreu, ela se tornaria incontrolável. Havia um desgaste político. E até por isso, Geisel insistiu com o nome de João Batista Figueiredo, porque entendia que o Figueiredo seria o cara para o desfecho, porque não era alguém associado à ideia de prolongar o regime, como a turma do Silvio Frota, como aqueles que fizeram atentados. Viu, Zema? Rio Centro, Zema. Bancas de jornais, Zema. Gráficas, Zema. Atentados terroristas. Para que não houvesse abertura. Pois bem, ele foi escolhido exatamente por isso. E a anistia, ela, quando eu disse aqui, o pessoal do Marighella, por exemplo, o pessoal do Marighella, da LN, passaram-se anos até que muitos deles tivessem um perdão oficial. Mas em 79, automaticamente houve perdão para torturadores, para autores de execuções, de prisões arbitrárias. Quando o Zema disse isso, como esse já é um discurso batido, também não chamaria muita atenção dos entrevistadores. Mas aí ele manda. Lá naquilo que chamam de ditadura. Aí, claro, a bola pingou e o entrevistador fez a pergunta óbvia. Chamam de ditadura? Não foi ditadura? E aí ele escorrega para cá, para lá, diz que há interpretações diferentes. E o repórter, claro, volta à carga. Na entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo, o repórter volta à carga. Não, mas espera aí. Eu não sei se o ou a repórter. Eu vi transcrições, não sei quem fez a pergunta. Volta à carga. Espera aí, foi ou não foi ditadura? Na sua opinião. Tá bom, há interpretações diferentes. Qual é a sua interpretação? Eu não sou historiador. Então, os historiadores é que têm de responder essa pergunta. Ô Zema, você não é historiador. Você é governador de um estado. Você não tem opinião formada se foi ou não foi ditadura? Mas é fácil tirar a sua dúvida. É fácil tirar a sua dúvida. O poder foi tomado com uso de armas. Certo? O Estado foi sequestrado com uso de armas. As prisões arbitrárias, os sequestros, os desaparecimentos, as execuções, os assassinatos e a tortura. A tortura, Zema. Tudo isso não era um conjunto de ações isoladas, de partes não controladas do regime. Daqueles que agiam à margem do regime, embora fazendo parte do aparelho de Estado. Não, Zema. Tudo isso era sistêmico. Tudo isso era uma ação do Estado. Não era uma ação de grupos isolados. Havia, claro, dissidências quanto a isso dentro do regime, mas foram atropeladas. O Pedro Aleixo alertou lá no AI-5 perigo
Não é o senhor, presidente Costa e Silva, é o guarda da esquina. Não! Não foi o guarda da esquina. Foi o Estado, o poder central do Estado, que estabeleceu um sistema que usava sistematicamente a tortura, que prendia arbitrariamente, que perseguia, que sequestrava, que matava, executava. Não era troca de tiros. A troca de tiros tá tranquilo, é normal. É normal, como disse um cara da LN. Não, troca de tiros, estávamos lá para isso. É normal, é guerra. Mas a prisão não era a prisão convencional. Atenção, está preso sob a custódia do Estado. Aqui está, juiz, esse cidadão, de acordo com as nossas investigações, fez isso, isso e isso. Aí o juiz estabelece lá os tempos necessários, a tramitação necessária, a manifestação da promotoria, a manifestação da defesa e ao julgamento. Não! Eram presos, levados para cárceres. E nem se preocupavam muito em usar cárceres escondidos, longe de tudo e de todos. Não. No centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte. Aliás, falando em Belo Horizonte, por que, Zema, a resistência à utilização do antigo espaço do DOPS para o Museu dos Direitos Humanos? Que mostre o que aconteceu naquelas dependências, o que aconteceu entre aquelas paredes, as torturas miseráveis. Onde está a dúvida? Os militares nunca manifestaram essa dúvida, só que justificavam dizendo que era um contragolpe, como, aliás, é um argumento que sempre se usa no Brasil. É um contragolpe, porque senão teria havido uma tomada de poder pelos comunistas. Aquele velho conto inventado, mas que tornou-se útil para golpistas. Isso aconteceu no governo Getúlio, inclusive. No governo Getúlio, um falso plano de tomada do poder que foi usado para o estabelecimento do Estado Novo. Nem que precisasse, né? Ali o Congresso estava entregue, o Judiciário entregue. O golpe sairia de qualquer maneira, um golpe dentro do regime. Mas o regime já era torturador. E também o regime militar, antes do AI-5. E a eleição prometida pelo Castelo Branco para 65 não ocorreu, porque eles receavam. E olha que tolice, receavam uma vitória do Juscelino, um liberal, um democrata, um defensor da iniciativa privada, ou Lacerda, que era muito popular, e que foi apoiador do golpe e depois rompeu com o golpe. Mas todos eles admitiam o que era aquilo. Davam o nome que deve ser dado, uma ditadura. Mas é a ideologia que impede Zema de chamar ditadura de ditadura. Porque, de certa forma, a resistência ela se dá por quê? Medo de chamar de ditadura a ditadura? Não. Porque, de certa maneira, ele associa a palavra ditadura a algo negativo. E não enxerga aqueles 21 anos como negativos. Essa é a verdade, está claro. Talvez por isso se encante com Bukele,
Aliás, Zema, o Bukele disse que não se importa que o chamem de ditador. De fato, ele não deve se importar. Ele tomou de assalto o parlamento e trocou os juízes da Corte Constitucional. Colocou lá seus amigos. É um ditador. Mas virou modelo para o Zema. O Zema percebe que a segurança pública no Brasil entrou em colapso e falou, eu vou tocar nesse assunto aqui. O Caiado tem feito isso. Só que o Zema resolveu acenar para os eleitores com uma bandeirinha com o retrato do Bukele, do Nayib Bukele. Mas que exemplo, hein, Zema? O Nayib Bukele, o cara que transformou El Salvador em cárcere de aluguel, que está humilhando o povo salvadorenho. Esse é o exemplo. E você sabe que isso é irrealizável no Brasil, porque há, felizmente, o impedimento constitucional. Há um impedimento constitucional e você não pode fazer isso. Então, qual é a ideia? Porque ele, se ficasse ali no papo do indulto, da anistia, normal, é uma posição. Tem direito de defender a anistia e o indulto. Mas ao dizer aquilo que dizem que foi uma ditadura, que chamam de ditadura, a reportagem, os entrevistadores disseram, opa, mas não foi? Não, há interpretações. Qual é a sua? Eu não sou historiador. Ah, irmão, não é historiador, mas é governador, e é brasileiro, e tem idade para conhecer a história recente do país. Ninguém é obrigado a conhecer, a não ser que resolva governar, administrar a coisa pública. Aí tem de conhecer. Tem de conhecer, saber onde está, qual é a história, como chegou aí, de onde vêm os problemas, quais as causas dos problemas. A pesquisa recente mostra que, entre os eleitores do Bolsonaro, perguntados, e se não for o Bolsonaro, quem você escolheria? O Zema é o último, está com 3%, está atrás do Caiado, que, repito, só será apoiado pelo Bolsonaro, o Caiado, se for a única opção, e uma opção desesperada, senão ele não apoia o Caiado. Mas você tem Tarcísio, Michele, Eduardo Bolsonaro está na frente do Zema. Ratinho Júnior está na frente do Zema. O Eduardo Leite está na frente do Zema. E aí, isso... Se o Zema, de fato, está falando sério quando diz que não se candidata a cargo no Legislativo, é só o Executivo e ele não pode se candidatar à reeleição, e olhar para a presidência como única opção, é melhor ele pensar em voltar ao comando de sua fortuna. Porque o eleitor, mesmo o bolsonarista, não leva muito a sério essa possibilidade de vê-lo como o candidato a ser escolhido pelo Jair Bolsonaro, né? É verdade. Mas a coisa mais importante é relatar uma falsificação da história. O sujeito pode defender, mas não dizer que não existiu. E ao defender, deve assumir o ônus de defender o Estado sequestrador, assassino, torturador. Tem de ir até o fim. Agora fica nessa de só expressar a simpatia, dizendo que não sabe se foi ditadura. É isso que restou do discurso, Zema?
tomar Nayib Bukele como modelo e não conseguir chamar ditadura de ditadura, a promessa de indulto é por interesse. É um lance no leilão político. Um lance que o Caiado também já fez. O Zema agora faz também. Agora, a incapacidade de chamar ditadura de ditadura, mais do que hesitação, mostra convicção, simpatia. Mas, ao mesmo tempo, a incapacidade de dizer que tem essa simpatia, que acha que foi positivo. Não assume o que pensa a respeito. Não venha com esse papo de que não é historiador. Em menos de 24 horas, você é capaz de ler todos os documentos, livros, reportagens que tornam essa discussão inútil. Foi uma ditadura. E não branda, como certa vez sugeriu a Folha de São Paulo. Não há nada de brando em torturar. Sistematicamente. Em perseguir, em executar, em prender arbitrariamente, em fazer desaparecer. É ditadura, Zema. O nome é esse, ditadura.